Reviravolta, reviravolta com o Gerson. Gente, que loucura, cara. E pode estar acontecendo mesmo. A verdade é essa. Vamos falar sobre isso aqui também. E a gente vai falar que essa que a gente está vendo pode ser a escalação do Mengão domingo contra o Bayern, o poderoso Bayern de Munique. E dupla dá uma solução para vencer o jogo contra o Bayern. Estamos falando ali, lógico, do Bruno Henrique e do experientíssimo, né, zagueiro Danilo. E a situação de Paquetá com o Flamengo? Roda a vinheta. Saudações rubro-negra, salve, salve torcida do Flamengo, que bom estar com vocês, hein? Véspera do grande jogo, galera, vou ser franco com vocês, vou abrir o jogo. Cara, é tenso, eu tô acreditando com todas as forças do Flamengo, nós vamos vencer esse jogo, até pelas críticas e palavras negativas que nós estamos recebendo, mas galera, é tenso, é tenso. Eu não vejo a hora desse jogo começar. Eu não vejo a hora desse jogo começar. A verdade é essa. Bom, mas meus amigos, antes de entrar nos assuntos, vamos lá? Já sabe, né? Que tal você dar aquela inscrição pra gente? Clicando aqui no botãozão. Gente, vamos dar essa força aí. Rubro Negro ajuda Rubro Negro. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. E quem é Flamengo, né? Quem é rubro-negro, quem é rubro-negra, ajuda o nosso Mengão. Então mete o dedão na inscrição, mete o dedão no like, galera. O like, quanto mais like, ajuda o nosso trabalho a crescer. Então vamos ajudar a gente aí, vamos dar essa moral aí pra gente, acionando o sininho também para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui no nosso canal, não é verdade? E coloca a tua opinião aqui, pô. É importante a gente saber da sua opinião. Tá legal? Gente, eu vou começar logo com a questão do Paquetá. Paquetá disse sim, lógico, Paquetá disse sim ao Flamengo. O Flamengo tem interesse em pegar o Paquetá? Existe uma situação atrás dos bastidores que sim, o Flamengo tem interesse em contratar o Paquetá. Qual é a situação que tem que haver uma cautela e uma segurança nisso aí? Paquetá é bom? Excelente. Paquetá é Mengão? É Mengão. Se eu gostaria que o Paquetá jogasse no Flamengo, sem dúvida nenhuma, cara. Futebol maravilhoso dele. É que ele realmente tem produzido pouco, até por causa desse tumulto que está na cabeça dele. Então a gente tem que compreender esse lado. Gostaria de Paquetá? Gostaria. Mas qual é a cautela que tem? Bom, a gente sabe que o Paquetá foi indiciado e já foi julgado na questão ali de manipulação de jogos. A FA, né, a Federação Inglesa, né, de Futebol, né, deu o veredito. Em 2023 começou a investigação, 2024 indiciamento, e agora em junho, início de junho, Paquetá foi julgado. Agora, mas a previsão para sair o resultado é daqui a 30 a 60 dias, ou seja, pode ser julho ou pode ser agosto para saber a decisão. Existem vários aspectos na questão do Paquetá, ou seja, dele pagar uma multa, dele não poder jogar no continente europeu, mas poder jogar em outro continente, ou o pior, né, que seria assim, desagradável, seria a punição dele ser banido do futebol. Bom, a questão que o Flamengo vê com os bons olhos a vinda de Paquetá para o Flamengo. Quanto custaria isso aos cofres do Flamengo? Cerca de 30 milhões de libras, que hoje dá 225, 226 milhões de reais, que colocando ali mais ou menos em euros dá 36, 37 milhões de euros. Beleza? Beleza. É isso que o West Ham quer para o Paquetá. O West Ham também não fará nenhuma objeção em vender o Paquetá. O que o West Ham quer saber é a decisão. Por quê? Porque essa decisão implica na parte financeira deles. E eles querem saber isso, e até para uma futura temporada. Mas o Paquetá disse que já aceita e gostaria de voltar para o Flamengo. E o Flamengo também tem interesse em contratar. Agora, qual é a cautela e o cuidado? Se gasta um dinheiro, você pega o Paquetá, compra o Paquetá, e aí
Deus me livre e guarde, vamos lá, aconteça que a sentença daqui a 60 dias, como a gente falou, seja o contrário, o Paquetá seja condenado a todas essas questões que eu falei anteriormente, como é que fica isso? Como é que ficaria a situação do Flamengo, que gastou um dinheiro? Se ele for banido do futebol, que assim esperamos que não, tá? Se ele teve culpa ou não, tem que pagar de algum jeito, concorda? Eu sou a favor disso, tudo bem. Mas se aí o Flamengo compra, como ficaria a situação do Flamengo com esse dinheiro gasto? É uma situação complicada, né? Ou o Flamengo espera essa sentença sair, ou se compra o jogador e pode tomar um bico lá na frente e a coisa ser perfeita. Então, muita água está rolando debaixo dessa ponte, né? E a nossa obrigação é trazer sempre a atualização sobre isso. Mas a cautela é essa, de gastar e, de repente, não poder contar mais com o jogador. Então, isso tem que ter uma cautela, uma segurança muito forte. Meus amigos, a dupla Danilo, que deu uma entrevista ontem, o Bruno Henrique já tinha dado anteriormente, e aí o Danilo ontem deu a entrevista, né? E ele, com a experiência que ele tem no futebol europeu, jogou com essa turma toda, cara. Ele conhece tintim por tintim, né? Assim também como o Alexandro, assim também como o Jorginho. São 3 experientes, mais o nosso técnico que viveu a maior parte também jogando na Europa. Então o Flamengo tem 4 componentes ali que pode influenciar muito nos palpites para a gente vencer essa partida, que vai ser uma partida duríssima, como eu falei no início, né? E o que acontece? O Danilo falou que a importância é a individualidade, né? O jogador ser individual, saber jogar, pode estar num dia maravilhoso e arrebentar, como também pode não estar num dia bom e não fazer nada. E ele disse também do poderio do Bayern de Munique, que gosta de jogar muito avançado, que gosta de jogar muito para frente, né? Inclusive, ele falou que tem que haver aquele cuidado na marcação, porque é um time rápido. Aí perguntaram, ele não é melhor do que o Chelsea, né? É melhor do que o Chelsea? Ele disse que não, isso depende muito. O que acontece com o Bayern de Munique? Além de ser um excelente time, né? Campeões várias vezes, europeu, o que acontece é que a idade, a experiência dos jogadores do Bayern de Munique é muito maior que a do Chelsea, que é um time mais novo, que é um time que parte muito para frente. Se tomar gol, tomou, se fizer, melhor ainda. Então ele disse que a diferença é essa. E aí ele disse que se fosse ele jogaria com 3 zagueiros, ou seja, ele, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, porque faria uma linha de defesa, já que o Bayern gosta de vir muito para o ataque. E aí o Bruno Henrique, né, também falou o seguinte, olha aqui o que o Bruno Henrique falou, ó. Na minha versão, mas antes disso ele falou assim, o Danilo falou assim, eu jogaria com os 3 zagueiros, que eu falei, e o resto, aí é por conta do Felipe, mas eu botaria os 3 zagueiros, até para dar uma base boa, depois deu risada e falou o resto é com o Bruno Henrique. Mas ele falou assim, ó, o Bruno Henrique agora, na minha visão é a velocidade. Eles não vão querer contar com 30, 40 metros para trás. Se a gente estiver de costas, e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço do tempo, acho que podemos gerar vantagens na zaga deles, analisou Bruno Henrique. Bom, com isso, dentro desse esquema, porque o Bayern gosta de jogar muito com linha adiantada, cara. Tanto a linha de defesa, meio de campo e o ataque para frente. Você vê que eles começam a marcar do meio de campo para frente do adversário. Então eles fazem essa marcação muito dura. Se nós tivéssemos, como o Bruno Henrique falou, jogadores mais rápidos, falando, obviamente, dele e o Plata, isso levaria uma grande vantagem no contra-ataque, pegar o Bayern de Munique no contra-ataque. Por isso, né, que a gente acha que a escalação pode ser a seguinte: Léo Ortiz, Léo Pereira, o Wesley na direita, Alexandre na esquerda, o meio de campo ali com Gerson, Pulgar, né, Jorginho e Luiz Araújo, caindo ali mais para a direita. E o ataque ser formado por Bruno Henrique e o Plata. E aquela questão do Arrascaeta, mas como é que vai deixar o Arrascaeta fora? Não é que ele vai ficar fora. O Felipe Luiz provavelmente deve ter conversado com ele. É um momento
do Flamengo ter mais velocidade. Nós temos armadores ali que podem passar essa bola, como no meio de campo, como o Luiz Araújo, o Jorginho, que está excelente, o próprio Gerson e o Pulgar, que faz ali o volante ali, atuando bem na defesa e pro ataque do Flamengo. Então o Flamengo pode vir com essa escalação e, de repente, dependendo da situação do jogo, para acalmar mais e dirigir mais, colocaria o Arrascaeta na segunda etapa. Essa poderia ser a questão. Então nós temos que aguardar, mas provavelmente essa poderá ser a provável escalação, né? E ali como o Danilo e o Bruno Henrique falou. Agora, galera, que loucura! Que loucura! Zenit pode tomar um chapéu do Al Nassr. É isso mesmo, cara. Que loucura! O Al Nassr está contratando agora o Jorge Jesus. Está contratando o Jorge Jesus, cara. Né? E até pedido do Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7, pediu, quer a contratação, que é bom, e está quase certo, falta detalhes para o Jorge Jesus assumir o Al Nassr. E aí é que vem o negócio. Né? O Zenit está com aquele bate-papo com o Gerson, não tem nada assinado, o Zenit não pagou nada, o Gerson não assinou nada. Aí é que está o balanço que pode tomar o chapéu. Por quê? Porque Jorge Jesus, que vai assumir o Al Nassr, quer o Gerson. E vamos mais além. O Al Nassr já está conversando com o Gerson nas encolhas. Agora, por respeito ao Flamengo, o Al Nassr deu uma parada, segundo as informações aqui, deu uma parada para depois do jogo com o Bayern, que o Flamengo está nessa tensão, os jogadores estão nessa preocupação, uma pressão violenta, para depois do jogo com o Bayern, eles voltarem a conversar. E é um pedido do JJ, cara. E o Cristiano Ronaldo pediu o JJ está pedindo o Gerson. E aí, o Al Nassr falou que pode triplicar o salário do Gerson. Se o Gerson vai ganhar, vamos dizer, 4 milhões lá no Zenit, o Al Nassr quer triplicar, galera. Isso vai para 12 milhões. Vamos botar 11, 12 milhões. Cara, e outra coisa. Vamos botar os pingos nos is? O Gerson vai ser muito mais visado e ainda pinta a chance dele seleção brasileira. O Al Nassr não tem problema nenhum com a FIFA, disputa campeonatos, tá? Disputa campeonatos aí, tá na visão, tá no foco do futebol brasileiro, tem o Cristiano Ronaldo, quer dizer, muito melhor, vamos ser sinceros, do que jogar no Zenit, que é um time também rico, mas o Al Nassr muito mais. Os árabes têm muito mais, vão pagar muito mais e podem pagar a multa tranquilamente do Flamengo, pro Flamengo, cara. Então a visão do Gerson, ele apareceria muito mais jogando no Al Nassr do que simplesmente ficar num país, num time isolado que só joga o campeonato local dele. Gente, isso ainda vai dar conversa. Mas coloca a tua opinião, o que você acha? Você acha que o Zenit pode tomar esse chapéu e o Gerson também ir pro Al Nassr? Coloca aí, que eu quero ler a tua opinião. Gente, a gente volta a qualquer momento com mais vídeo aqui no nosso canal. Não deixa de seguir a gente não, pô. Dá aquele likeão, se inscreva aí, dá a tua opinião aqui. Valeu? Saudações rubro-negras.